E esses governos medianos, o que eu tenho notado, eles são os mais vulneráveis à extrema-direita. Eu pego o governo Alberto Fernandes, eu não vou nem falar, eu vou falar disso mais tarde, depois, mas esse caso da agressão do Alberto Fernandes à esposa, mas não era um governo, dentro das condições desastrosas da Argentina, era um governo que tinha subsídio para energia, subsídio para transporte, você tinha um problema sério de inflação, mas não era péssimo. Uhum. O governo do Antônio Costa em Portugal, por sua vez, também era um governo que tinha bom emprego, inflação controlada, mediano. Esses governos medianos é que têm possibilitado o ascenso da extrema-direita. Você acha... qual é a vulnerabilidade do governo Biden que faz com que o Trump cresça tanto? Embora você já tenha falado um pouco aí, eu queria um detalhamento disso. Sim, bom, vou tentar. O Biden, inclusive, engraçado, em algumas entrevistas, ele até disse isso, né, meio que cobrando que dessem crédito para ele, porque a economia estava muito boa. Os índices, de fato, alguns índices macroeconômicos muito bons. Mas o fato é que as pessoas sentiram, né, no dia a dia, ao longo de muito tempo, 2 anos e meio, aumento significativo da gasolina, da cesta básica. Isso se acumulou. E eu acho que o governo não conseguiu se comunicar bem também. Né? A narrativa do Trump, de que ele tinha que ser justiçado, sempre ao lado ali, muito forte. E o governo Biden é muito desarticulado em relação à comunicação. Ele não é um bom orador, né? Além de fato, está um senhor frágil do ponto de vista, de fato está um pouco frágil na maneira como ele fala, na maneira como ele se comporta fisicamente. Né? Não quero repetir aqui o etarismo, mas, de fato, ele não está com uma voz muito forte, como oratória, ele não é um bom orador. Ele a vida inteira teve um problema de gagueira. Né? Ele administra de maneira até muito eficiente, mas, enfim, né? Ele tinha, inclusive, eu me lembro do Biden, há muito tempo atrás, antes de ser vice do Obama, ele sempre teve uma carreira muito importante no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, e muito competente nisso, né? Até respeitado pelo ter tido essa cadeira há muito tempo. Mas ele era considerado na mídia como um trapalhão, como um desastrado, uma pessoa que falava bobagem, né, quando ele ia falar nas entrevistas. Então, ele tem um pouco essa marca de ser um senhor meio trapalhão. Então, isso para dizer, do ponto de vista, assim, no background da imagem dele que já existia na sociedade de maneira difusa. Além disso, ele não conseguiu se comunicar bem. Eu acho que ele, de fato, não conseguiu colocar isso. Ele ia até esses eventos mais ligados a sindicatos e falava em questões de dados macroeconômicos, mas, de fato, nunca empolgou muito. É a complexidade da política, né? Não é uma coisa puramente racional. Então, as pessoas sempre tinham um pouco essa questão. Tudo bem, a gente respeita o Biden, a gente valoriza. Até agora, a questão que ele abriu mão da candidatura, né? Houve muito essa questão de respeitá-lo como quase que um sábio do partido nesse sentido, mas agradecendo que ele abriu mão, porque, de fato, ele estava muito atrás, com muito pouca possibilidade de superar, né? O Trump, que, ironicamente, tem quase a mesma idade, também fala muita coisa estranha nos seus discursos de campanha, mas que tem fisicamente assim, uma postura do macho alfa, né? De ser esse cara forte, um cara muito alto, muito grande. Então, sei lá, de alguma maneira empolga a sua própria base, que, cá entre nós, é uma base muito ideologizada, então já se empolgaria mesmo, até aceita as bobagens que o Trump fala e releva isso, né? E continua nessa noção de trazê-lo de volta à presidência como um justiçamento, quase que como um mandado divino, né? Que ele tem que voltar à presidência. Isso tudo, digamos assim, o contexto doméstico. Agora, é interessante que você fez um contexto mais amplo, né? Ou seja, nós vivemos uma situação geral, eu acho, da política, pelo menos das democracias liberais, né, muito polarizadas. Né? Aqui também, o eleitorado é muito claro, você tem quase metade da sociedade que vai votar para o Trump e a outra metade que vai votar nem necessariamente ia ser pelo Biden, mas contra o Trump, né, que foi a eleição de 2020. Agora parece que a Kamala traz uma motivação do voto por algo, não o voto contra algo, né? O voto por uma mulher que traz uma novidade. Claro, não é tão simples assim, porque vai ter eleitor dos estados-chave, especialmente no meio oeste, mas também em Arizona, também em Geórgia, pessoas mais moderadas, mais conservadoras, mais racistas, talvez, que vão ter um certo problema em aceitar uma mulher não branca, né, na presidência. Agora, ela, de fato, é uma política moderada nas suas posições políticas, né? Ela representa o novo, quase como o Obama, por ser quem ela é, não pelas posições necessariamente que ela teve na sua carreira. Né? O Biden, alguma questão, é muito mais trabalhista, digamos assim, dentro do contexto norte-americano, que é muito limitado, do que a própria Kamala Harris. Né? Ela teve uma trajetória como procuradora no estado da Califórnia muito lei e ordem. Né? Então, tem um certo trabalho que ela vai ter que fazer, inclusive, na base afro-americana. Né? As mulheres afro-americanas claramente vão votar nela, é um voto muito cativo do Partido Democrata. Mas homens afro-americanos, algumas sondagens mostravam, o Trump estava conseguindo erodir um certo apoio entre homens afro-americanos com essa noção do macho, do empreendedorismo, da força do indivíduo, né? Que o Biden não conseguiu se colocar. Então, nessa situação muito polarizada das democracias ocidentais, é quase que você tentar fazer uma campanha, que era mais ou menos a campanha que o Biden estava colocando, que era o discurso da moderação, da institucionalidade. Ele dizia, você não pode permitir que o Trump volte porque isso é uma defesa da democracia americana. Mas é muito vago. O que quer dizer isso? A defesa da democracia americana. O discurso da direita, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é que eles representam a democracia. É que eles que vão trazer, de fato, a democracia verdadeira, que se deturpou pelo sistema, pelo establishment, pelo Estado profundo, né, pela corrupção. Esse discurso todo que nós, no Brasil, temos muita familiaridade e entendemos muito bem. Os paralelos são muito interessantes. Mas eles têm essa coisa de que a democracia é eles que vão trazer. Então, você querer para uma campanha um discurso assim de defesa da institucionalidade, ameaça que o Trump vai colocar, não motiva muito. A Câmara vai manter esse discurso, mas ela vai está agregando a questão do direito das mulheres, o direito ao
ao aborto, o direito às diversidades, né? E ela é isso, é uma mulher que representa a diversidade. E, de novo, o vice dela tem sido quase que um mestre de cerimônias muito interessante nos últimos comícios, né? É um cara branco, portanto, ajuda nesse eleitorado mais branco, mas muito cativante, muito energético, como é que se fala isso? Um técnico de futebol norte-americano aqui no segundo grau, como ele é professor. Então, ele agregou um pouco essa questão aí do tiozão, né? No sentido do tiozão simpático, não do tiozão esse, né, murrinha, que é um pouco a questão que se colocou, inclusive, no Brasil. Do pavê. O tiozão do pavê, que faz a piadinha. É pavê ou para comer? Mas o tiozão do bem, digamos assim, né? O tiozão do bem nesse caso, né? Ele de fato, é um cara interessante, como ele se articula. Então, é um ticket muito interessante. Eu estou, assim, curioso, até animado, de novo, não tanto pelas posições políticas, podemos aí entrar nas questões do que são de fato as diferenças entre os partidos e tal, né? Mas porque eles representam no sentido quase que simbólico, né? De trazer essa possibilidade e, claro, na minha opinião, vou ser bem sincero, né? A ameaça que o Trump, de fato, representa. Eu concordo com o Biden, né, para a democracia norte-americana e para a democracia no mundo, e para a institucionalidade, enfim, né, mundial, de certa maneira. De novo, não que o mundo como esteja tão bom, mas o que o Trump apresenta é uma grande ameaça para piorar ainda mais as coisas.